edição de 2021 do Trail Costa Vicentina, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. As distâncias de 57, 25 e também 15 quilómetros. E já amanhã cedo, no alto de Santiago do Cacém, o Castelo, zona da partida da distância maior. Cerca de 200 atletas preparados para esta saída, onde víamos na linha da frente alguns dos principais candidatos à vitória, aqui com os homens dos Alcotim Trail Runners, com Hélder Silva e João Correia, dois dos grandes candidatos à vitória também a saírem na linha da frente, homens e mulheres alinhados nesta partida, onde Eduardo Fonseca, Paulo Moraes, também Gonçalo Carita, Bruno Bondoso, Diamantino Gomes, atletas que se juntavam neste grupo inicial a descer na saída do Castelo. Víamos também as duas atletas do ACS Rábida Trail Team, Vera Reis e Margarida Bagão, a posicionarem-se desde o início como candidatas à vitória, nesta quase serpente que se criava aqui de início com os atletas em fila nos primeiros quilómetros. Eram 57 quilómetros, uma prova longa, onde tínhamos aqui atletas que conheciam bem o percurso, como por exemplo Paulo Moraes, um atleta praticamente totalista, é desta zona também do país e estava ali logo na frente desde o início. Muitas mulheres também nesta prova, é assim também no regresso agora do pós-pandemia nas provas, e vamos depois acompanhar o desenrolar da prova quilómetro após quilómetro, onde vamos ver que foi uma prova muito emocionante, porque Paulo Moraes, moralizado também depois do segundo lugar no Campeonato Nacional de Sky Marathon, vinha com Gonçalo Carita, o homem que depois de vários pódios consecutivos lutava aqui por mais um pódio. Os Alcotim Trail Runners, como falava com o João Correia e o Hélder, sempre na luta por estes primeiros lugares, e Eduardo Fonseca muito rápido nesta parte, vinha na luta pelo top 5, mas a impor um ritmo muito forte, também aqui com os atletas que seguiam. Bruno Bondoso, este ano vencedor nos homens da PT 281, a seguir também nestes primeiros lugares. O público a assistir à passagem dos atletas, onde o Luís do MTBA do Magoito vinha com a Vera Reis, líder no setor feminino. Começou o mês de outubro na prova organizada pelo seu clube, o ACS Rábida Trail Team em Setúbal, aqui acompanhada da família. A Vera, que esteve também este ano no Campeonato Nacional de Trail Ultra Endurance em representação da sua equipa, a lutar pela vitória coletiva do ACS Rábida Trail Team, e a segura na primeira posição, a gerir muito bem o esforço. Ela tem muita experiência nestas distâncias de ultra, porque da mesma camisola do ACS Rábida Trail Team, Margarida Bagão, muitas provas, muitos quilómetros. Neste mês realizou provas no mesmo fim de semana, como começou o mês, por exemplo, com a Serra d'Arga e com o Sky da Freita no mesmo fim de semana, depois a passar também pela Madeira, pelo Sky Running, e Margarida Bagão seguia aqui firme na segunda posição, na frente de Carmen Henriques. Como sabemos, é uma atleta com muita experiência nestas provas, ela que vinha de há 2 semanas ter realizado o Trail da Ladeia e que vinha firme neste pódio, porque tem sido assim também ao longo deste ano, sempre a inspirar os outros atletas, mas sempre também na luta pelos primeiros lugares. Tinha sido, por exemplo, em maio também no Alentejo, em Monsaraz, onde lutou também por esse pódio até ao final, e seguia sempre neste ritmo muito constante. Era idêntico o ritmo das 3 primeiras mulheres, mas que se ia definindo este pódio final neste Trail da Costa Vicentina. Numa altura em que fazemos viragem na reportagem, vamos já para o Cercal do Alentejo. Aqui temos a partida dos 25. Edgar Matias, muito motivado por ter sido o melhor português na Maratona de Lisboa, no ano em que também foi segundo na Ultra Melite Troia, a sair na frente, a liderar desde início. Também muito bem composta esta partida. Nas mulheres também tínhamos aqui nos primeiros lugares, logo desde início, Palmira Quinhama, a atleta que vinha a juntar-se a este homem que vinha firme neste primeiro lugar. Edgar Matias, muito rápido, baixou das 2h30 nessa Maratona de Lisboa, seguia neste primeiro lugar. Depois, atrás, Gabriel Alves e Américo Pereira, atletas que o perseguiam na primeira posição logo depois da partida. Pedro Almeida dos Alga Runners, também João Soares, Wilson Costa, atletas que vinham nesta luta pelo top 5, também ali do Vila Ventura Trail, Vítor Lopes nos primeiros lugares. Nas meninas, como dizíamos, Palmira Quinhama já tinha passado aqui na liderança, depois Sara Mendes e Aliona Guto seguiam-se na classificação. E na reportagem também o presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Álvaro Beijinha, uma vez mais a fazer os 25 quilómetros.
Eu acho que quase como todos aqueles que aqui estão, com grande satisfação, naturalmente, podermos regressar a estes grandes acontecimentos desportivos. Ficamos efetivamente todos muito contentes, até para além daqueles que gostam de praticar desporto, neste caso também com competição, que é sempre esta adrenalina muito boa. E por outro lado, naturalmente, enquanto Presidente de Câmara, também imensamente satisfeito por podermos retomar este grande evento desportivo. Eu tenho dito que os eventos desportivos são formas de nós promovermos o nosso território, para além também de pormos as pessoas a praticar desporto, o que é bastante importante, e por isso imensamente satisfeito, passado toda esta pandemia, há mais de um ano e 8 meses, salvo erro, voltarmos aqui, neste caso ao Cercal do Alentejo, é muito satisfatório. E em Porto Covo já a chegada dos 15. Euclides Almeida de São Francisco da Serra a vencer nesta distância mais curta, um homem que já tinha feito aqui as distâncias mais longas, a chegar destacado na frente de Emanuel Diogo e de Nuno Silva, homens que compuseram o pódio final. E vemos então Emanuel Diogo a terminar, da mesma equipa que levou então estes 2 primeiros lugares da geral, e a chegar cansado, e víamos como falava deste 3º lugar de Nuno Silva, muito feliz com o pódio. Não era para menos, este é um trelo marcante, uma zona também muito emblemática. Ora, eu participei nos 59 em 2017, eu tinha começado a correr muito há pouco tempo, aliás, não sabia o que era a distância, desafiaram-me e eu fiz essa distância. Depois, entretanto, vim baixando, assim que comecei a ganhar mais ritmo, mais velocidade, comecei a participar em provas mais curtas, ainda fiz os 25, também não foi o ideal para mim, acabei, mesmo assim não foi mal, acabei em 6º, e este ano optei e treinei bem para os 15. E também a chegada feminina dos 15 km. Ana Lourenço, Núcleo de Desporto e Cultura de Odmira, a vencer, destacada na primeira posição, na frente da sua colega de equipa Solange Guerreiro, que ficou na 2ª posição com a mesma camisola. Também aqui as 2 primeiras posições para a mesma equipa nas mulheres, e na 3ª posição da geral terminou Patrícia Rivotti, que fechou o pódio e levou então para casa também este 3º lugar. Eu acho que correu bem, foi mais um treino de domingo, tenho andado a treinar para as provas curtas de pista, por isso também não podia fazer uma distância muito longa, mas acho que o balanço é positivo. Este é um treino que é bastante difícil, é muito agradável também, mas é difícil. Sim, há 3 anos atrás eu participei na distância intermédia, este ano fui para a distância curta porque não estava a fazer muitos quilómetros. É difícil não pela distância, mas sim pela multidisciplinaridade que a distância tem, ou seja, nós encontramos areia, encontramos pedra, encontramos asfalto, portanto é muito misto, é um trail muito misto, daí a sua dificuldade, só por isso. E voltamos aos trilhos, aqui está a distância rainha, a prova de 57 km do Trail Costa Vicentina. Firmes na luta pela primeira posição seguiam estes 2 especialistas na distância ultra, Gonçalo Carita e Paulo Moraes, um ritmo muito consistente, e na 3ª posição, logo atrás na perseguição, Eduardo Fonseca, homem que começou o mês de outubro com o 15º lugar na Serra d'Arga e estava à espreita desse primeiro lugar, com Bruno Bondoso também, dos Nave Trail Runners do Algarve, muito consistente, é um homem com muita experiência. E a barragem de Campilhas, muito bonita, os atletas a passarem nesta zona, que muitos deles puderam desfrutar desta vista, o público também o fazia. Paulo Moraes na frente de Gonçalo Carita, logo atrás o 3º, 4º, 5º classificados, todos em linha de vista, e antevíamos um final de prova emocionante. Assim foi, era esta imagem que dava para ver que estava tudo em aberto. Paulo Moraes, o homem da casa, a tentar levar para casa a vitória, porque é certamente também uma vitória especial para ele. Gonçalo Carita, que depois dos pódios que já tinha tido este ano, como em Monsaraz, como também no Ultra de Santa Cruz, como também em 2019, o homem que venceu os 100 km Abrantes, e aqui na frente do Eduardo, muito firme. Ele tinha estado também no início de agosto na Rocha da Pena, no Algarve, com um excelente resultado, onde foi 5º da geral e estava no abastecimento a repor energias. Essa Rocha da Pena também com muito calor. A Costa Vicentina também é um trail onde esse calor é marcante, e transitávamos já para a chegada dos 25 km, onde o grande candidato à vitória do São Francisco da Serra ia dar a vitória à mesma equipa nos 25 km, tinha vencido os 15 km. Edgar Matias a vencer a prova, destacado no primeiro lugar.
aqui a chegar em família, muito, muito feliz, o atleta que vencia a distância intermédia. Segunda posição, praticamente ao sprint, Nave Trail Runners, Gabriel Alves a terminar na frente do Américo Pereira, caso Benfica de Algueirão, que vinha aqui com um semblante cansado, e logo atrás o Pedro Almeida dos Alga Runners. Foi um pódio disputado ao sprint. A competição hoje foi muito agradável, vinha da Maratona de Lisboa, vinha com algum receio de me lesionar e de me aleijar. A parte inicial ainda foi forte, mas senti-me bem, consegui alguma vantagem no início e depois foi gerir até aqui à parte final. Esta parte aqui com a areia, as pernas já começaram a acusar um bocado, mas já tinha uma boa vantagem e foi gerir no fundo. Esta é uma zona que conhece bastante bem, mas este trail ainda dá alguma dificuldade. A dificuldade deste trail é porque é um trail rápido, não é um trail muito técnico, é um trail muito rápido e imprime-se ritmos fortes logo desde o início. E depois aqui com a parte final mais dura, sente-se um bocado o início forte. E relembro-nos lá como é que se sentiu por ser o melhor português na Maratona de Lisboa, como é que isso aconteceu, como é que se sentiu? Olha, como aconteceu, nem sei muito bem, mas foi uma surpresa bastante agradável. Eu ia com um objetivo que cumpri, que era baixar o meu tempo à maratona, consegui fazê-lo e com isso ser campeão nacional V40. O resto foi tudo uma grande surpresa e foi uma alegria enorme. Já ouvimos a correr na estrada, na areia, agora nas grandes competições também. Quando é que vamos ver no cross, por exemplo? O cross talvez para o ano. Corta-mato nacional talvez seja uma aposta ainda, não sei bem o que é que vai aqui na cabeça, mas esse realmente é um dos objetivos que faltam e poderá passar por aí. E também em Porto Covo, a chegada feminina dos 25. Palmira Quinhama a juntar, por exemplo, ao pódio deste ano nos 25 km de Sicó, a vitória nestes 25 km, uma atleta que já conta no seu currículo, por exemplo, com a vitória na Ultra Melite de Troia, ou por exemplo com a vitória na meia maratona de Abrantes com 1h20:26, muito rápida esta atleta, venceu com 9 minutos de vantagem para Sara Mendes, que termina na segunda posição, e a Leona Guto na terceira posição da geral. Foi boa, muito boa. É corrível, não tem muitas subidas, tem muitas descidas e muita poeira. Do resto, correu muito bem. Como é que ficou contente com o tempo aqui conseguido? Como é que se sentiu em competição? Na última competição que estivemos em Óbidos não estava tão bem, aqui mostrou-se mais forte. Porque eu estava com níveis também muito em baixo e tinha sido a primeira prova depois da pandemia, como é uma prova longa e na areia era mais difícil também. Esta correu melhor? Sim, sem dúvida. Embora aqui nos primeiros minutos estava a pensar, porque é que eu meti nisso, quero já desistir, depois disse, não, vamos lá continuar, que isso, a andar ou a correr, vamos continuar e acabar a prova. Estamos a acompanhar a edição de 2021 do Trail Costa Vicentina. Já aqui vimos o desfecho das distâncias de 15 e 25 km e agora, numa altura em que vemos também a Ilha do Pessegueiro, vamos acompanhar a fase final dos 57, aqui com um percurso também na praia. Uma zona de areia mais dura, onde Eduardo Fonseca vinha na liderança. Antecipávamos isto desde início, que a parte final podia ter uma cambalhota na classificação, e assim foi. O Eduardo a passar para a liderança, aqui com a Andreia do Boa Vista junto do Eduardo, entrava na zona de areia, próxima já da meta. Ele sabia que esta era uma zona dura a nível de progressão, mas que estava próximo da chegada, e Paulo Moraes na segunda posição, firme neste lugar, garantido no pódio nesta altura, porque olhava para trás, mas sabia que ia provavelmente repetir o mesmo lugar do Campeonato Nacional de Sky Marathon. E o Gonçalo Carita, do Atletismo Clube de Porto Alegre, também ele firme para mais um pódio, de uma regularidade impressionante este atleta. E para esta parte final, vemos na areia, difícil esta progressão, mas os atletas sabiam que eram os últimos quilómetros e agora era dar tudo até à chegada em Porto Covo. E víamos a meta, a zona de todas as decisões, a zona da consagração dos atletas, e o Eduardo a vir para uma vitória justa por todo o palmarés deste atleta, a ganhar o Trail da Costa Vicentina na Ultra. Enorme vitória para este atleta, na segunda posição da geral, logo atrás, depois de muitos quilómetros a lutar pela vitória, pelo primeiro lugar. Tínhamos a camisola do OCS Rábida Trail Team a chegar para os últimos metros. Paulo Moraes, mais um pódio junto
à sua terra natal, junto a casa, sempre muito, muito feliz. Exemplo de superação também enorme, homem que este ano terminou também no pódio do seu escalão, o Campeonato Nacional de Ultra Trail, e Gonçalo Carita, a chegar em família, assim em muitas provas, e a levar para a equipa de Porto Alegre este terceiro lugar da geral. Felicíssimo, cada vez mais um enorme especialista nestas distâncias ultra. Foi uma prova muito bonita, com esteios bastante também agradáveis de se correr. É uma prova diferente porque não tem tanta altimetria, em que nos exige a termos uns ritmos mais fortes e controlados, porque se a gente começa logo de início com um ritmo muito forte, vamos pagar essa fatura e pronto, podemos mesmo nem acabar. Mas começou bem logo no Castelo, com o nascer do sol, que é impressionante. Eu não conhecia muito bem esta zona ainda, aproveitei também para conhecer com a minha família, com a minha mulher, e pronto, é bastante agradável, sim. Estou contente, o desfecho foi bom para mim e até os últimos momentos não sabíamos, nos últimos 10 km é que praticamente se soube. Pronto, o que é sempre bom também para quem assiste um bocadinho de fora e tudo, por isso é bom. Foi muito difícil, tive 3 semanas sem treinar. Vim só porque é uma prova que me diz muito, porque eu vivi 20 anos em Santiago e fiz a primeira, e fiz a segunda, fiz as edições todas, e é uma prova que me diz algo, e eu fiz questão de estar presente, apesar de não estar a 100% e não ter treinado, mas acabou por correr bem. Foi muito difícil chegar ao fim, mas o segundo lugar é sempre bom. Top 3 é sempre excelente fazer. Este percurso, além de ser uma zona muito bonita, também é um percurso ainda exigente. É exigente pelas características da prova, não pela sua altimetria, mas que é uma prova muito rolante, em que faz muito calor, há poucas sombras. E nós desgastamos-nos muito ao longo da prova. É uma prova que tem umas características especiais e os atletas têm que ter atenção a isso. Foi uma prova que, ao mesmo tempo de ser rolante, muito rolante, torna-se mais difícil porque temos que saber gerir os ritmos durante 57 km. Foi isso que eu tentei fazer, na parte final quebrei um pouco, e sempre na companhia do Paulo Moraes, e no fim teve mais força que eu, e o primeiro classificado foi logo aos 46 km, 45. Passou por nós, nunca mais ninguém o viu, e estou contente por ter conseguido esse objetivo, que era fazer abaixo das 5 horas. E agora também o desfecho do setor feminino. Se nos homens existiu uma cambalhota no final, nos últimos quilómetros, nas mulheres, Vera Reis estava firme nesta primeira posição, sorria, cumprimentava os fotógrafos e tinha na cabeça essa ideia que ia vencer esta ultra e que terminava o mês de outubro na melhor forma, porque Margarida Bagão, quilómetros e quilómetros somados nas últimas semanas, vinha também aqui numa caminhada a escolher a melhor forma de passar estes trilhos, zonas técnicas aqui para quem olha para as imagens e pensa que é muita areia, vê que também há aqui zonas difíceis de progredir pela tecnicidade que tem Margarida Bagão, depois de ter começado também ela o mês de outubro na Serra d'Arga com uma excelente prova. Terminava aqui praticamente o mês de outubro, próximos do final deste mês, com a segunda posição da geral, aqui também já com os fones colocados certamente para afastar um pouco da mente o cansaço que tinha para estes últimos quilómetros, e as duas atletas do OCS Rábida Trail Team na frente de Ana Ângelo, de atleta de Barrancos, que depois da quinta posição na Ultra Melite Destroy, na quinta posição de Monsaraz, vinha aqui para um pódio. E depois Adelaide Pereira, runners da Frente Ribeirinha da Póvoa de Santaria, muito consistente a prova desta atleta, sempre na luta pelo top 5, quarta posição da geral, também a esboçar um sorriso, porque também ela tinha esse pensamento de estar muito próxima da meta, onde tínhamos esta imagem aérea fantástica, e Vera Reis a chegar em família, a festejar a vitória nestes 57 quilómetros, muito felizes também aqui os filhos, e ela a parar, a descansar um pouco, e depois íamos ter de novo a camisola vermelha e preta da mesma equipa, com Margarida Bagão na segunda posição da geral, para termos também a lentejana Ana Ângelo, Barrancos Futebol Clube Biogado, no terceiro lugar. Mais um top 5, mais um pódio para Ana Ângelo.
Foi uma prova muito gira, bem marcada. Gostei bastante dos trilhos. Tivemos sorte, o dia está bonito, mas os trilhos são bastante sombrios até. Pensei de apanhar mais calor. Que a parte da praia não estava à espera de todo andar um bocadinho ali para a areia, mas com a Ilha do Pessegueiro dá outro ar à coisa. E também já é a parte final. Ultimamente a Vera tem vindo a subir nas distâncias, cada vez faz competições com mais quilometragem. Como é que se tem sentido assim a evoluir, a subir? Bem, até porque as distâncias curtas acabam por ser uma distância em que as pessoas vão logo mais rapidamente ao limite. Eu, como já tenho alguma idade, prefiro mais a resistência. Talvez por isso as ultras esteja a gostar mais, até que as distâncias até 30, vá. Eu acho que correu bem. Foi gira, nunca tinha feito a parte da Grande Rota, já fiz o Trilho dos Pescadores, mas este bocado que faz parte da Grande Rota de Santiago a Porto Covo não, e é lindíssimo, vale mesmo a pena. E fazer este percurso tão longo, 57 km, gosta de distâncias longas, foram 6 horas de competição. Sim, eu gosto de distâncias longas, prefiro do que... É um ritmo diferente, não dá para ir a acelerar muito, mas dá para ir confortável e a controlar e apreciar. A competição correu muito bem, a prova, o primeiro tempo estava muito agradável no início, a prova é muito corrível, muito interessante também, muitas pessoas animadas e apostei tudo. Cheguei aos 6 km que faltavam para a meta e sonhei, pensei, olha, vou sonhar um bocadinho, disse à parceira que vinha comigo, vou tentar sonhar, e ela acelera, miúda, acelera, e acelerei. E assim vamos caminhando para o fecho da reportagem no Trail Costa Vicentina. Os participantes vieram de todo lado e gostaram dos trilhos. Então, bom dia, nós somos os Chaparros BTT Team Associação, somos de Santiago do Cacém. Pela primeira vez viemos participar nesta prova, que foi gira. É aqui, juntamente com o nosso conselho, o Conselho de Sines, para nós foi perfeita e para onde estamos cá novamente. Os Chaparros. Olá malta, nós somos os 7 Colinas Gunners, treinamos no Monsanto e costumamos vir a esta prova, e é espetacular, é uma prova que dá para todo o tipo de atletas, seja os iniciantes, seja aqueles que queiram pôr mais quilómetros, é uma prova que dá para aproveitar praia, trilhos e bom tempo, e vocês vão aproveitar aqui muito bem. Venham para a próxima! E o presidente da Câmara Municipal de Sines também marcou presença na competição, de resto participou uma vez mais nos 15 km, oportunidade para escutarmos aqui Nuno Mascarenhas. Bom, é acima de tudo naturalmente uma satisfação, passado estes anos com a pandemia, voltar a ter todas estas pessoas em Porto Covo é naturalmente algo que nos enche de orgulho e satisfação, porque é uma prova que tem tido um êxito nos últimos anos e hoje comprovou mais que é uma excelente prova, feito numa região espetacular. Para além de promovermos o desporto, acabamos por promover a região, que é esse também um dos grandes objetivos. E já um balanço final com Pedro Mel da Ganhar Destaque, a organizadora da competição. Estamos muito satisfeitos com esta 5ª edição. Suplantamos o número de inscritos, nós estávamos ali a prever 1.100, 1.200, tivemos 1.300, mais 75 na caminhada. O dia está a ser fantástico, isto é praticamente um dia de verão. Não houve assim acidentes, um outro entorce, mas nada de especial. Os patrocinadores que vieram cá marcar presença, logicamente falamos com eles todos e estão todos muito satisfeitos. Com as autarquias, com a presença dos presidentes da Câmara, que têm contribuído muito para que este evento se faça e que cresça, também estão muito satisfeitos com esta moldura humana fantástica. Portanto, melhor era difícil. E assim foi a reportagem no Trail Costa Vicentina.